Fala pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai aprender sobre o gatilho de atendimentos, que é muito legal. O gatilho de atendimento, diferente dos botões rápidos, que é um atendimento semi-automático, porque a gente precisa clicar no botão para ele disparar a mensagem para o cliente, o funil de atendimento é a mesma coisa, o gatilho é um atendimento 100% automático, perfeito? Onde a própria ferramenta, então o robô, vai disparar a mensagem para o seu cliente automaticamente. Então você pode estar dormindo, você pode estar tomando banho, você pode estar no seu trabalho, que o robô vai estar atendendo ali para você, perfeito? Então como que a gente vai personalizar esse nosso gatilho? A gente vem aqui no menu lateral em gatilho, novo item. Aqui a gente vai escolher um título para o nosso gatilho, né? Estou dando um exemplo para vocês, então vou colocar gatilho teste 1, perfeito? Aqui começa a nossa primeira personalização. Aqui em configuração de horário de funcionamento, se eu deixo essa função inativa, qualquer momento do dia, então, né, da meia-noite até a meia-noite do outro dia, vai ser disparado esse gatilho que eu criar aqui para o meu cliente. Então, independente de qualquer coisa, esse gatilho vai ser enviado para o meu cliente. Se eu segmentar o horário, aqui ele vai mandar no horário específico que eu estou criando. E você pode criar vários gatilhos com vários horários diferentes. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Então vamos supor que eu vou criar um gatilho que comece às 8 da manhã e termine ao meio-dia. Aqui você pode personalizar da maneira que você quiser, perfeito? Vou colocar aqui até meio-dia e meio. Então, das 8 da manhã a meio-dia e meia, o gatilho sempre vai ser enviado para o cliente. Meio-dia e 31, esse gatilho já não é mais enviado e você pode colocar uma mensagem de ausência para esse cliente, avisando que, por exemplo, o atendimento está encerrado porque é horário de almoço, tá? Essa mensagem não precisa ser feita. A única coisa que vai acontecer é que a partir do meio-dia e 31, se você não criar um outro gatilho de atendimento, o seu cliente vai entrar numa fila e no outro dia, 8 da manhã, ele vai começar a receber novamente o seu gatilho, perfeito? Aqui na mensagem de ausência, eu sempre aconselho vocês a usarem, que é uma forma também de avisar o seu cliente do que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo, tá? Olá, estamos no horário de almoço. Voltamos às 14 horas. Só que você avisa o cliente. Então, a partir do momento que ele mandar mensagem em for meio-dia 31, essa mensagem vai ser automaticamente levada para um próximo gatilho, que pode ser um que você for fazer da 1h30, 2 horas, 3 horas, ou se você não criar mais nenhum gatilho, você pode ter certeza que no outro dia, a partir de 8 da manhã, o seu cliente vai estar recebendo o gatilho novamente, perfeito? Então, quando a gente segmenta essa mensagem, ela é automaticamente disparada ali para o nosso cliente, essa mensagem de ausência, perfeito? Aqui, só para exemplificar, a gente vai selecionar um botão rápido. Aqui na seleção de botão rápido, você pode selecionar tanto um botão individual, né? Então, por exemplo, uma mensagem de texto, um áudio, uma mídia, um documento, ou você pode selecionar todo o funil de atendimento, da forma que você acha melhor, da forma que você quiser personalizar aqui o seu gatilho, perfeito? Aqui eu vou dar um exemplo de funil de atendimento, que nada mais é do que vários botões rápidos juntos que formam um funil. Então aqui eu consigo colocar o tempo de atraso entre os envios, então entre os gatilhos. Vou dar um exemplo aqui de 10 segundos, perfeito? Uma coisa muito bacana de vocês se atentarem é o seguinte: o nosso funil tem um tempo de envio. Então vamos dar um exemplo que esse funil tenha 60 segundos para ser enviado de forma completa. Então vai demorar 1 minuto, que é o tempo do funil, mais 10 segundos. Então 1 minuto e 10 segundos para enviar o próximo funil para o seu cliente. Então quando você seleciona um funil de atendimento, você tem que considerar o tempo do funil também, que a partir desse tempo, somado ao tempo de atraso que você está colocando, aí ele envia o gatilho para o próximo cliente. Perfeito? Aqui a gente tem duas segmentações, também duas personalizações. Evitar envio para contatos salvos. O que é isso aqui? Quando você seleciona essa opção, você está falando que você não quer enviar gatilhos para os seus contatos que já tem salvo dentro do seu celular, perfeito? Então, todos os contatos que você tem salvo, você não vai enviar o gatilho. Se você não selecionar, aí ele vai enviar também para os contatos salvos. E também tem a opção de ignorar grupos, porque às vezes a gente sabe que grupos têm muitas mensagens, né, e ficaria mandando gatilhos muito tempo, a todo momento, então você pode ignorar os grupos também. Isso é realmente uma opção que você tem, tá? Se você for fazer um grupo de lançamento, por exemplo, você pode ativar um gatilho com uma palavra-chave, aí é a maneira que você preferir. Aqui a gente vai segmentar as palavras-chave, porque é assim que o gatilho é ativado. Então o cliente vai mandar uma palavra-chave e a partir dessa palavra que o robô vai entender que aquilo ali está acontecendo e vai disparar
a mensagem, né, o gatilho automático para o seu cliente. Show? Então aqui, ó, então a mensagem foi recebida pelo cliente. Então eu vou colocar uma palavra-chave aqui só para vocês entenderem o processo. Eu vou colocar a palavra valor, perfeito? Então sempre que o cliente mandar, então aqui a gente tem várias opções de segmentação. Então o cliente mandou a palavra valor, então eu consigo segmentar de diversas formas. A mensagem contém. Então eu vou colocar aqui, ó, qual o valor da ferramenta. Então dentro da mensagem do cliente tem a palavra valor, certo? O cliente mandou qual o valor da ferramenta? O robô entendeu que tem a palavra valor, em qualquer momento a mensagem está contendo a palavra valor, automaticamente vai o gatilho para o cliente, é disparado, sem você precisar apertar nenhum botão, perfeito? Então a gente tem outras formas de segmentação. A mensagem termina com, então se a pessoa mandar qual é o valor, a mensagem está terminando com valor, então automaticamente o robô vai identificar que termina com valor e vai disparar a mensagem para o seu cliente. E assim a gente tem diversas segmentações. A mensagem é igual a mensagem começa com, a mensagem não contém. A mensagem não contém é bem interessante vocês se atentarem a isso, tá? Porque sempre que não tiver aquela palavra dentro da mensagem, ele vai ativar o gatilho. Então, se você segmentar dessa forma, tudo que não tiver a palavra valor, ele vai automaticamente mandar o gatilho para esse seu cliente, para esse seu grupo. Então é importante você se tentar para que não fique enviando vários e vários e vários gatilhos, tá bom? Aqui também tem bacana a gente reforçar, por exemplo, a palavra valor, né? O que é bacana vocês fazerem? Não colocar valor só com letras minúsculas, por exemplo. Então, o que é muito bacana de vocês fazerem é colocar vários tipos de valor. Então, valor assim, né, com tudo letra minúscula, valor com tudo letra maiúscula, valor começando com a letra maiúscula e depois segmentando normal, porque assim você tem diversas opções de sempre que o cliente mandar valor, a gente já sabe que às vezes o cliente está mandando pelo computador, tá com o caps lock ligado, ou às vezes ele vai começar com valor no começo de uma frase, ou vai colocar valor no meio da frase. Então a gente sabe que o cliente pode mandar a palavra de diversas formas diferentes. Às vezes a pessoa vai escrever uma palavra que tem acento, ela escreve sem acento. Então é legal você colocar algumas opções, porque aí o robô, independente de como aquela palavra-chave chegue até o robô, ele consegue identificar que está sendo usada e automaticamente disparar o gatilho de atendimento para o seu cliente. Perfeito? Os gatilhos de atendimento, é muito legal a gente falar um pouquinho sobre isso também, eles são uma maneira muito prática de você conversar com o seu cliente, porque às vezes você está no seu trabalho CLT, você está cuidando do seu filho, você está lavando uma louça e está tudo certo. Porém, o funil de atendimento e os botões rápidos trazem um atendimento um pouco mais humanizado, certo? Onde você consegue entender o que o cliente está conversando com você para aí sim fazer o disparo. Então, entendam a importância de cada um, do semiautomático, do automático, para que vocês entendam qual se encaixa melhor com a sua realidade, para que você consiga usar da melhor maneira possível. Perfeito? Reforçar aqui para vocês também, quando você vai criar o seu gatilho, ele vai ficar vermelhinho. Ele só é ativo quando você clica em cima dele para com que ele fique verde aqui. Então aí sim você sabe que o seu gatilho de atendimento está funcionando, tá? Isso é legal também porque você consegue, né, deixar ele desligado ou deixar ele ligado, aí dependendo da sua necessidade, tá bom? Se você precisar fazer qualquer alteração dentro do seu gatilho, é só você clicar em cima dele, vai abrir todo o menu para você personalizar o seu gatilho de uma forma diferente. Felipe, ó, quero mudar o horário, então para mim não está funcionando mais até meio-dia e meia, eu quero colocar até meio-dia e 45. Quero começar a partir das 8h30. Perfeito, você pode a qualquer momento fazer qualquer alteração dentro do seu gatilho também, perfeito? Sem precisar excluir e começar fazendo ele do zero novamente. Então a gente vem aqui em salvar, nosso gatilho está salvo. Quando você segmenta um segundo gatilho, automaticamente eles se conversam, tá? Então quando você vem aqui em novo item, vou colocar teste 2, fazer rapidinho aqui só para vocês entenderem. Então quando eu colocar aqui, por exemplo, meio-dia e 46 até 5 horas, vou colocar uma mensagem aqui também, colocar qualquer mensagem. Vou segmentar aqui também com o funil, só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Vou colocar aqui, vou colocar oi. Então, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Esse funil conversa com esse funil, perfeito? Então, a partir do meio-dia e 45, quando a gente fechar a abertura desse funil, quando ele não mandar mais, a partir do meio-dia e 46, esse funil começa a ser disparado, perfeito? Então a gente tem essa conversa entre os títulos. Então você faz um funil, depois você vai fazer um outro embaixo e automaticamente eles se conversam, perfeito? Você não precisa
fazer duplicata, você não precisa duplicar o funil para um funcionar dentro dele mesmo, igual em outros lugares. Aqui não. Então o funil vai conversar com outro funil e se você criar um outro, um terceiro, que comece a partir das 5 e 1, ele automaticamente vai estar conversando com os outros dois acima também, para que você consiga fazer um atendimento do dia inteiro com o seu cliente, caso seja necessário, das 8 da manhã até 7 horas da noite, 8 horas da noite, sem precisar sequer mandar uma mensagem para o seu cliente. Então, dessa forma, você consegue fazer todo o atendimento 100% automático. O robô, o próprio TurbinaZap, vai respondendo ele para você. Perfeito?